essas marcas, eu vou te contar o que Deus fez na minha vida, o milagre que Ele fez na minha saúde. Eu, quando eu tinha 3 anos, fui diagnosticado com uma doença chamada fibrose cística, uma doença que não tem cura. E eu lembro que minha barriga era muito grande, eu era muito magro, muito seco, muito pele e osso. E quando eu suava, saía sal da minha pele. Tipo, eu sentia tipo grãos, assim, quando eu suava e parava de suar, secava, assim, eu passava a mão, eu sentia tipo um sal, entendeu? E era salgado de verdade. Eu botava a mão na boca, aqueles grãos que saía do meu corpo, e era salgado. E aí foi feito o diagnóstico e foi descoberto que eu tinha uma doença genética chamada fibrose cística, que não tem cura. Atualmente tem remédios que estão vindo para o Brasil e vão chegar agora em março de 2024, que ajudam a travar um pouco a força, a intensidade da doença. E aí eu lembro também que eu não conseguia, eu tinha que comer muita comida, porque senão eu passava mal e desmaiava, assim, desmaiava, que eu digo, eu começava a ficar com sono, e acabava deitando e dormia. Meu corpo ele não conseguia se sustentar muito, eu não conseguia absorver os nutrientes direito. E assim foi minha vida, né? Aí com esses 3 anos de idade, minha mãe me levou no Instituto Fernandes Figueiredo, eu fiz o teste, foi confirmado, a fibrose cística, a doença. E aí iniciou o tratamento, só que pouco tempo depois minha mãe não tinha mais condição de ficar no Rio, ela tinha que trabalhar, eu tenho mais 3 irmãos. E aí ela voltou e literalmente falou: Deus, está nas tuas mãos, me entregou nas mãos de Deus e falou: vai ter que ser assim porque a gente não tem condição de ficar fazendo tratamento dele lá no Rio. Foi aí então que literalmente, literalmente tudo mudou. Dali pra frente, quando minha mãe me entregou para Jesus, eu continuei com os mesmos sintomas, tudo certo, né? Era ruim, mas eu conseguia viver, eu tinha uma saúde boa, uma vida normal. E aí, quando eu tava com 17 para 18 anos, tinha acabado de acabar o ensino médio, eu acabei com 17 anos. O que aconteceu? Eu ia muito nas vigílias, eu passei uma semana direto em vigília, em vigília, em vigília, em vigília. Daí, eu cheguei num dia num culto à noite, cheguei do culto à noite em casa, deitei na minha cama, no meu quarto. E quando eu olhei pro teto, eu não sei se eu tava dormindo ou tava acordado, que era muito real, eu vi a lâmpada do meu quarto não sendo mais uma lâmpada, sendo apenas uma luz e se mexendo. Meu corpo levantando da cama, como se algo fosse sair de dentro do meu peito e ir pro céu. E eu sabia que era Deus. Começou a me levantar da cama, eu senti meu corpo levantando. E eu falei: Deus, deixa eu ficar mais um pouco para ajudar os meus pais. E aí nisso, de repente, aquela luz começou a ficar mais forte e o teto do meu quarto, as paredes do quarto sumiram, a minha cama sumiu, tudo sumiu. Eu comecei a ver aquela luz se movendo. De repente eu comecei a ver um céu, algo celestial, um céu mesmo diferenciado. E aquela luz começou a ficar mais fraca. Aquela luz começou... eu comecei a ver uma mão em volta daquela luz, que era como se fosse um sol, era muito forte. De repente aquela luz saía do meio da palma da mão de um homem. Eu não conseguia ver o rosto, ele botava a mão assim e eu não conseguia ver a parte, a face, eu só via a silhueta. Mas eu vi um homem sobre as nuvens, não vi os pés estavam pisando as nuvens, mas eu vi uma roupa branca, tipo de linho, assim, muito branca, uma luz em volta, um cabelo mais ou menos até aqui, que balançava devagarzinho, e uma luz em volta desse homem. Eu não conseguia ver o rosto, mas eu via a silhueta aqui do rosto, uma bochecha meio gordinha assim. E eu falava assim: Jesus. Quando eu falava isso, ele sorria. Eu via pela silhueta do rosto ele sorrindo. E aí, de repente, ele passou não sei, na minha cabeça foi alguns segundos, coisa de 40 segundos, 60 segundos, não sei. Aquela mão que ele botava um pouco na frente, assim, que eu não conseguia ver o rosto, porque tinha uma luz muito forte no meio da mão dele, no buraco aqui da mão. E aí, ele passou a mão de volta assim, e quando ele passou a mão de volta, tudo voltou pro lugar. Eu vi as paredes voltando, eu vi o teto voltando e a lâmpada encaixando de novo, assim, ó, dentro da parede do teto. E aí eu levantei da cama e eu tava cheio da presença de Deus, falando em mistério e falando muito rápido. Eu vi Jesus, eu queria falar eu vi Jesus, mas saía línguas estranhas, saía mistério, eu ficava tava muito cheio da presença de Deus. Eu saí correndo, abri a porta do meu quarto
E comecei a falar, mãe, 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 eu vi Jesus, eu vi Jesus, eu vi Jesus. Minha mãe saiu assustada pra saber o que foi, meu pai também. E eu falei, eu vi Jesus, eu vi Jesus, eu vi Jesus. Isso ali com 17 para 18 anos. Daí, depois desse momento, o que aconteceu? O meu corpo ele começou a se transformar de maneira sobrenatural. Aquela barriga estufada grande que eu tinha começou a entrar, a entrar, a entrar. O meu suor, ele não tinha mais sal nele. Quando eu suava e parava, eu passava a mão assim, antes eu sentia tipo aquele sal, tipo grãos que eram salgados. Quando eu provava, eu falava, ai, que negócio é esse? Não tinha mais isso. Eu passava a mão e tava normal, meu suor. Só que o tempo foi passando, só que eu continuei me alimentando, eu gostava de comer, comia muito carboidrato, muito mesmo. E o tempo foi passando, foi passando, foi passando, até que eu descobri nódulos no fígado e fui investigar. E aí alguns falaram, olha, isso aí é da fibrose cística e tal. E começaram a falar com os olhos, vamos fazer vários exames, assim, assim, assim. E eles começavam a ver que nada correspondia. A minha massa muscular, eu tinha mais massa muscular do que pessoas que tinham fibrose cística. O meu pulmão era perfeito, era limpo. Eu sempre fui músico da Casa do Senhor desde os 12 anos de idade. Tocava, fui fazer testes para ver como é que estava meu pulmão. A capacidade lá, o nível normal é 102, o meu deu 117. Ela falou, olha, você é quase um atleta praticamente. Sua capacidade pulmonar está acima do normal. Fui tirar foto do meu pulmão, porque a fibrose cística ela acaba endurecendo, criando muito, endurecendo não, criando, destruindo eu esqueci o nome que dá lá dentro, tipo umas veiazinhas que puxam ar, alvéolo, se não me engano, e tava tudo normal, tudo perfeito. E aí eles começaram a falar, ó, acho difícil, e passaram de novo o teste de fibrose cística para eu poder fazer. E aí eu fui lá de novo na Fiocruz, lá no Instituto Fernandes Figueira, e quando eu fiz o teste, deu negativo, deu bem abaixo. E aí, só que beleza, assim, eu ainda não sabia, né? E a gente começou a investigar, eu falei com o cirurgião, e o cirurgião falou, olha, a gente tem bastante laudos aqui inconclusivos, que não se sabe o que é que tem dentro do seu fígado. Parece ter ainda um giste dentro do seu estômago. Vamos abrir para poder ver. E aí começou a internar tudo. Aquela parte toda, né? Bem complicada. De repente eu operei. E aí passei, nossa, muita prova, muitos dias na UTI. Mas veja o que aconteceu. Quando eu saí da UTI, depois eu conto essa parte da UTI, como é que foi a internação, que também foi muito difícil, uma batalha espiritual muito grande. Mas vamos pular essa parte, que isso aí é depois, eu tô contando primeiro a minha história lá desde o início. E aí o que aconteceu? Eu saí da UTI e tive uma consulta com o cirurgião. E aí ele viu os meus órgãos todos, ele falou, olha, tal órgão não tá bem, mas tem como se regenerar e tal, foi falando pra mim. E aí quando acabou, eu falei, tá bom, doutor, eu levantei pra sair da sala, ele falou assim, olha, uma coisa eu posso te dizer, Jonas. Eu falei, o quê? Ele falou, você tem que mudar sua alimentação e tal, mas fibrose cística, você não tem não, eu vi você por dentro. Daí aquilo ali me alegrou muito. E Deus, eu percebi o milagre que Deus fez na minha vida. Eu não tinha percebido, eu vivia como fosse uma bomba relógio na minha cabeça. Ó, a qualquer momento você pode começar a ficar ruim e morrer, porque você tem fibrose cística. Isso aí não vinha direto, vinha só às vezes, mas vinha na minha mente. Só que Deus, ele já tinha feito o milagre, só que eu não sabia. E aí ele fez tudo isso para dizer, olha, muda essa parte aqui da sua saúde, porque aquela lá atrás que você me pedia, eu já cuidei. Eu pregava na igreja antes e eu acreditava que eu tinha sido curado. Eu falava, Jesus me curou, eu tenho saúde, eu tenho isso, eu tenho aquilo, porque muitas pessoas, às vezes, com fibrose cística, falta dente na boca, o cálcio não chega direito, o organismo não consegue absorver direito, então às vezes falta dente por causa do cálcio. E na minha boca nasceu dente a mais. Os meus ossos são ossos fortes. Tudo ao contrário do que a doença dizia. E eu quero dizer para você, Deus ele pode fazer o mesmo. Eu vivi o meu milagre por muitos anos, mas o inimigo colocava aquilo ali na minha mente e eu às vezes acreditava e falava, meu Deus, a qualquer momento eu posso morrer. Sabe o que aconteceu? Deus me deu uma família.
2 filhas lindas em datas diferentes, que confundiu também os médicos. Que quando eu fui lá, a médica falou assim pra mim, Jonas, é possível, é raro até uma pessoa com fibrose cística ter filho. Agora, ter 2 assim em períodos diferentes é, é raríssimo, é uma coisa assim que quase impossível. E aí, isso antes, né, de sair o resultado. E aí, quando saiu o resultado, quem olhou, inclusive, o resultado, eu não sabia, o meu cirurgião, ele era um dos diretores lá da clínica, onde especialistas, só tinha médico especialista em fibrose cística. E aí, ele que olhou o exame, inclusive, falou assim, ó, aqui deu inconclusivo, deu negativo aqui. Então, e depois ele falou isso pra mim, ó, isso, fibrose cística você não tem. Deus, ele transformou tudo. Eu quero dizer pra você que esse mesmo Deus, cara, ele pode transformar a sua vida, a sua saúde. Às vezes a gente não acredita, a gente vive, como eu falei, com uma bomba relógio na nossa cabeça. A qualquer momento eu vou morrer, a qualquer momento vai acontecer isso. Confia em Deus e começa a pregar, e Jesus me curou. Mesmo ruim, mesmo mal, começa a pregar, começa a exercitar a sua fé. A fé é o firme fundamento das coisas que não se veem, mas que você espera, que você acredita. Então externa isso. Coloca isso pra fora, coloca a sua boca, coloca isso pra fora. Jesus me curou. Coloca pra fora. Jesus me curou. Eu tô curado. Ele fez uma mudança em mim. Espero que esse testemunho invada a sua alma e te dê fé, acrescente fé em você, que você acredite em tudo que eu tô falando, porque foi real. Foi real. Atualmente eu tô me recuperando da cirurgia, mas ainda assim Deus fez outro milagre lá naquela UTI. Os exames não melhoravam, não melhoravam. Mas Deus usou uma pessoa e falou: olha, você já tem dia para você sair daí. Deus já determinou o dia. Então você fica tranquilo. E de repente os exames ficaram bons. Do nada, assim, de um dia pro outro começou tudo a melhorar. E no segundo dia ele falou: olha, tá tudo bom. E aí, enfim, depois eu conto, mas viva os milagres de Deus. Viva os milagres de Deus. Viva a cura. Viva a cura. Acredita que o seu Deus ele te dá essa permissão. Fica com Deus. Compartilhe esse vídeo com alguém que você queira, que você acha que vai acrescentar na vida dele fé. Tá bom? Fica com Deus. E até a próxima.